Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, que segue ao longo das semanas falando a respeito do Evangelho de Marcos. Que você possa mais uma vez nessa quarta pegar aí o seu caderno, a sua caneta e se assentar para ouvir mais essa aula com o pastor Helder. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Era um jovem que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Esta é a letra de uma música muito popular no Brasil que descrevia como era a maior parte da juventude dos anos 60 e 70. Vamos colocar até início dos anos 80. Os jovens daquela época, segundo a letra dessa música, eles foram criados, eles foram embalados, cresceram amando os Beatles e os Rolling Stones. Essa música definitivamente, a letra dessa música definitivamente não tem absolutamente nada a ver comigo. Porque eu nunca fui um jovem como os outros e eu nunca amei os Beatles e muito menos os Rolling Stones. Os Beatles ainda vai lá, que tem algumas musicazinhas que eu ainda gosto, mas os Rolling Stones não tem absolutamente nada. Não gosto da vida, das atitudes dos Beatles, quando os quatro, quando estavam vivos, né? Morreu um já, né? O Lennon morreu, mas eu nunca gostei das atitudes deles e muito menos das atitudes dos Rolling Stones, nenhum e nem outro. E as músicas dos Rolling Stones também nunca gostei. Não gosto de rock and roll. Muito bem. Um dos motivos que fazia eu não gostar dos Beatles e dos Rolling Stones, dos Beatles por causa das suas mentiras, do seu misticismo, da introdução dos gurus orientais no Ocidente. Os Beatles chegou a viajar o mundo e a divulgar um guru, que era o guru dos Beatles, conhecido como guru dos Beatles, chamado Maharishi Mahesh Yogi, certo? E você vai encontrar isso facilmente hoje com essas internet, com a mídia, você consegue encontrar isso facilmente. E eles encheram o mundo ocidental visitando esse guru, trazendo para o mundo ocidental, cheio de escândalos, e depois esse próprio guru se envolveu em escândalos sexuais, em riquezas ilícitas e por aí vai. Então eu nunca gostei dos Beatles pelas suas atitudes, pelo seu paganismo, suas imoralidades e por aí vai. Já os Rolling Stones era pior ainda. Eles diziam que tinha simpatia pelo demônio, até chegar a fazer uma música que, entre aspas, é um dos seus maiores sucessos, cujo título é esse mesmo, Simpatia pelo Demônio. Eu fiquei muito irritado há uns 20, 30 anos atrás, nem lembro mais quando foi, quando no Rio de Janeiro eles vieram fazer um show pago pelo governo. Então você veja bem, o governo na época pagou acho que 2 milhões de dólares para ter o show dos Rolling Stones lá no Rio de Janeiro, o povo cantar e para cantar em simpatia pelo demônio. Aí, quando você vai ver a situação desses estados, dessas nações que abraçam de livre e espontânea vontade o maligno, as pessoas se admiram. Eu não me admiro. Eu ainda acho graça demais de Deus essas nações, esses estados ainda estarem de pé. Porque uma nação, um estado que tem simpatia pelo demônio não fica de pé muito tempo mesmo, não. Mas o governo brasileiro, eu não lembro, sinceramente não consigo lembrar em que ano foi isso, mas está com bastante tempo já, acho que uns 20, 30 anos, não sei. Pagou show para os Rolling Stones cantar essas coisas. O ex-jogador e hoje comentarista extremamente incompetente chamado Walter Casagrande, que é fã dos Rolling Stones, em entrevistas recentes falou a mesma coisa, que ele sempre teve simpatia pelo demônio. O que os Beatles não sabem, o que os Rolling Stones não sabem ou não querem saber, o que pessoas como Casagrande não sabem ou não querem saber, é quem é a pessoa pelo qual eles têm simpatia. Eles não conhecem. São uns tolos, são uns bobos que não sabem nem o que dizem. É como disse Jesus Cristo, perdoa porque não sabem nem o que fazem.
A aula de hoje nós vamos tratar de naturezas, de pessoas e as suas naturezas. Abra sua Bíblia para Marcos capítulo 5, vamos ver do verso 1 ao verso 14, embora eu vou comentar até o verso 20, mas eu vou só até o verso 14 hoje. E nós vamos entender um pouquinho de natureza espiritual do bem, natureza espiritual do mal e na natureza espiritual da sociedade de uma maneira geral. Marcos 5, de 1 a 14 diz assim: Entremente chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes feitos com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Seus espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Muito bem. Nós estamos vendo as nossas aulas no Evangelho segundo Marcos. Ele escreveu esse livro para os romanos, para pessoas de mente prática, para pessoas acostumadas no crer só naquilo que vê. Então foi para esse povo que ele escreveu essa passagem, esse livro, desculpe. E nesse momento aqui, Jesus chega à outra margem do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, como queiram, né? Que na verdade nem é um mar, é um grande lago, para ser sincero. Então ele vai para o outro lado, para a região de Decápolis. Decápolis era uma configuração de 10 cidades, por isso que é chamada Decápolis. Deca, 10 e polis, cidade, 10 cidades. E ele chegou então nessa região dos Gerazenos, que em outros momentos também chama-se de Gadarenos, ou Gerazenos ou Gadarenos, porque Gadara era a região e Gerasa era a cidade, embora também tivesse uma cidade com o nome de Gadara. Mas é como se fosse Vale do Paraíba, Caçapava, Vale do Paraíba, São José, Vale do Paraíba, Taubaté. Então a região e a cidade. Muito bem. Ele foi para essa região. E diz o texto que ao chegar à outra margem do mar, logo no versículo 1, né, a terra, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. De todos os milagres na Bíblia, principalmente milagres nessa questão de possessão demoníaca, este é o milagre mais bem documentado e mais bem detalhado de todos os milagres que há no Novo Testamento, no ministério de Jesus Cristo, principalmente na expulsão de demônios. De uma maneira geral, de todos os milagres, de uma maneira geral, porque a expulsão de um demônio é uma coisa sobrenatural, tem que ser sobrenatural, tem que ser milagre mesmo. Muito bem, desculpe. E esse é o mais detalhado que tem, e não só é o mais detalhado, como ele é mais comentado nos outros evangelhos, tanto em Mateus como em Lucas, nos evangelhos sinóticos. Eu tenho uma tese, não sei se eu estou certo, mas é uma tese que eu tenho. Eu acho que esse evento é bem documentado e bem detalhado, para que eu e você possamos entender a natureza satânica, a natureza demoníaca de Satanás e dos seus demônios.
Eu poderia fazer umas 2 ou 3 pregações somente nesse texto, mas eu não vou fazer isso. Nós vamos ter outros momentos aqui para frente, então eu vou fazer hoje uma ênfase apenas na natureza satânica e mostrar para você como é tolo as pessoas que têm simpatia pelo demônio. Olha o que diz o texto aqui. Um homem possesso de espírito imundo. Uma das coisas que a natureza satânica demonstra, e as pessoas que estão sob o domínio dele também demonstra, é a imundície. Satanás, na Bíblia, um dos seus títulos é Deus das moscas, Baal-zebub, Deus das moscas, da imundície. Onde há imundície, onde há sujeira, há um espírito satânico. Por isso que você vê que as pessoas às vezes dizem que pobreza, não é questão de pobreza. A sujeira, a imundície está sempre ligado ao satanismo. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, ele deu várias regras dietéticas, regras de saúde, regras de limpeza do acampamento. Por quê? Porque Deus é limpeza. Deus é puro. Deus ama a pureza, a limpeza. Satanás ama o que é imundo. E esse imundo pode ser imundície física, material, como também pode ser a imundície espiritual. Essa é a natureza dele. Ele adora as coisas imundas. Satanás adora as coisas imundas. A imundície física, a imundície material, a imundície espiritual. É a sua natureza. Pode olhar que essas pessoas que adoram tanto ele, como esses que eu acabei de citar, gostam tanto de drogas, de prostituição. Por quê? Porque a natureza do inimigo é essa. É imunda a natureza dele. Diz o texto que ele vivia nos sepulcros. Ele é o Deus da morte. Ele é o Deus dos túmulos. Ele é o Deus da putrefação, da deteriorização, de cadáver, de mortos. Essa é a natureza dele. Por isso que esse homem vivia nos sepulcros. Repito, esse milagre foi tão bem detalhado que você consegue fazer uma tese, várias pregações, várias teses só nessa passagem, entendendo o que a natureza satânica faz, o que uma pessoa sob influência ou sob domínio do inimigo vive, faz e é capaz de fazer. Então, o fato de ele viver no sepulcro aponta para a morte, aponta para a podridão, para a deteriorização, corrupção, sabe? Para cadáveres, para mundo de mortos. O sepulcro era uma figura do mundo dos mortos. Uma figura não, é o local do mundo, do local dos mortos. É uma figura disso. Mas diz o texto que nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Eu não sei por que o povo tentou prendê-lo. Talvez ele fosse violento e atacasse as pessoas. Por isso, olha o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Provavelmente ou ele atacou alguém, nós não sabemos, mas a verdade é que uma das outras coisas que nós podemos ver é que uma pessoa sob a influência do inimigo é uma pessoa furiosa, uma pessoa cheia de ira, de fúria. Eu repito, o texto não deixa claro por qual motivo as pessoas tentaram prendê-lo. Eu creio que é porque ele pode ter atacado as pessoas, porque a palavra subjugá-lo é você dominar, é você prender, você amarrar, mas também tem a ideia de você se defender. Então pode ser que ele tinha atacado as pessoas. Então a natureza que leva a pessoa à ira, à violência. Por que nós temos tanta violência hoje? Violência doméstica. E nessa pandemia, os relatos que nos chegam é que a violência no lar, a violência chamada doméstica, aumentou muito, mas muito. Eu estou preparando uma pregação, um estudo que eu vou dar numa igreja,
sobre a vida comum do lar. Nós temos que ensinar hoje aos cristãos a viver a vida comum do lar. A pandemia, quando colocou as pessoas do coronavírus, quando colocou as famílias dentro de casa, né, com esses lockdown aí sem sentido que fizeram, as famílias descobriram que não sabiam viver juntas, não conseguiam passar horas juntas, o esposo com a esposa, com os filhos, e gerou muitos e muitos problemas. Então nós temos que aprender hoje a viver a vida comum do lar. E como eu disse, saiu muitas notícias na televisão, na internet, nos rádios, nas revistas, sobre o aumento da violência doméstica. Por quê? Porque as pessoas desaprenderam a viver a vida comum do lar, como a Bíblia ensina. Este homem, por ter influência do inimigo, demonstrava ira, raiva, violência, porque essa é a natureza do inimigo. Diz o texto aqui ainda que ele era dotado de uma força que não era uma força humana. Isso é importante. Nós não podemos brincar com o inimigo. O inimigo, ele realmente tem poder. Ele não é mais poderoso que Deus. Mas que ele é mais poderoso que os homens, ele é. Ele é um espírito maligno e é um espírito que tem poder. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Essa mania do brasileiro de viver em dois polos, num extremo ou no outro. De um lado tem um grupo de cristãos que vê o diabo em tudo quanto é lugar. Tem outro lado um grupo de cristãos que não vê em lugar nenhum. Trata tudo como se fosse um problema psíquico, problema, sabe? Uma esquizofrenia, algo que se explica pela ciência. Então, de um lado tem um que vê demais, do outro tem um que vê de menos. De um lado tem um que exalta exageradamente o poder de Satanás. Mas Satanás pode tudo. Tem crente que não tem até medo de orar em voz alta porque o inimigo pode ouvir. Tem crente que tem medo disso. Não, pode orar em voz alta porque o inimigo pode ouvir. Não. Satanás não tem poder de deter tuas orações. Tuas orações são para Deus, ou silenciosa ou em voz alta. A oração é para Deus, levada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva nossas orações. É o Espírito Santo que arruma nossas orações com gemidos inexprimíveis. O inimigo não tem como impedir a sua oração para Deus. Mas tem gente que exagera tanto o poder de Satanás que acha que nem orar em voz alta pode porque o inimigo pode ouvir. Isso é tolice, irmão. Não vai nessas conversas desse povo não, que isso é tolice. Do outro lado tem os outros que não acreditam em poder nenhum, que não se preocupa, que subjuga o poder do inimigo, acha que ele pode. Não é assim. O texto bíblico deixa claro. Em outras ocasiões, nem os discípulos conseguiram expulsar. Nem os discípulos, Pedro, João, tal, não conseguiram. Claro que eles tinham um problema, eles tinham falta de fé, mas ainda assim é uma realidade. Então nós temos de um lado algumas pessoas que exageram demais o poder de Satanás, e nós temos do outro lado um povo que exagera de menos. E nem uma coisa e nem a outra. É o que a Bíblia fala. Quebrar correntes, grilhões, e 2 vezes falam isso aqui, 2 vezes o texto diz, olha, muitas vezes ele foi preso com grilhões e cadeias, eram aquelas correntes, algemas, né, nos braços, nas pernas, geralmente essas aqui também é ligada no pescoço, que são os grilhões, e não eram correntes fracas e finas não, viu meus irmãos? As correntes do passado eram cada uma mais grossa do que a outra, ferro da melhor qualidade. E ele quebrava os grilhões. Diz o texto que as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Então nós temos que ver que o inimigo realmente tem poder. Diz o texto ainda que ele andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros. Nós encontramos uma pessoa perturbada, inquieta, uma pessoa que sem paz, que vivia de um lado, vivia para o outro, porque essa é a natureza do inimigo. Uma pessoa, quando dominada pelo inimigo, oprimida pelo inimigo, subjugada pelo inimigo, você não tem paz, você vai para um lado, você vai para o outro, a cabeça não para. E diz o texto que não tinha sossego, não tinha paz.
andava de dia e de noite, era uma escravidão, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra, autodestruição. Uma pessoa sob o domínio do inimigo, ele tem um perigo de se autodestruir, um perigo de suicida, de ser um suicida, de morrer, porque está na mão do inimigo. Então ele via se cortando, se machucando, se ferindo. Esse sentimento suicida é tão terrível, uma pessoa que está sob o poder do inimigo, que eu lembro também de um outro roqueiro bem satânico também, chamado Marilyn Manson, que também veio no Brasil. Tudo que é ruim veio para o Brasil. É inacreditável como o Brasil abre as portas para o que não presta. Trazer Steve Green para cantar no Brasil eles não trazem, mas trazer Marilyn Manson para cantar no Brasil eles trazem, né? E eu me lembro que quando o Manson veio no Brasil, que é um roqueiro andrógeno, né? Uma figura meio esquisita, né? Ele, no contrato dele, dizia que não podia deixar perto dele nada de vidro e nem de metal, porque ele tinha instintos suicidas. Eu acho que isso mais é conversa fiada, eu acho que é mais questão de marketing, tá entendendo? Mas você veja a natureza da coisa. Você não pode, entre aspas, né, um cantor, um artista, entre aspas, que para mim também não vale nada, que vai para um hotel e o hotel é obrigado a tomar um bocado de precauções, assinar contratos, porque ele pode se matar. Onde é que já se viu uma situação dessa? Mas a natureza do inimigo é essa. Por isso que o espiritismo é tão perigoso. Pessoas que mexem com o espiritismo, elas estão abrindo as portas para o inimigo. E é por isso que nós temos tantos exemplos de pessoas que mexem com o espiritismo, que terminam a sua vida de maneira drástica, de maneira terrível, catastrófica, suicidas, mas são muitos e muitos. É porque a nossa mídia pagã não associa a espiritualidade deles ao inimigo e as consequências que isso traz. Isso não é falado em canto nenhum, a não ser na igreja. E nem todo pastor fala isso, são poucos que falam isso. Então, as pessoas não percebem a conexão entre desgraça, entre tragédia, mas tiveram tantos que terminaram assim, e o espiritismo. Olha, vamos pegar só espíritas famosos do Brasil, Zé Arigó. Esse último agora, João de Deus, qual é a situação? Só ligado a coisas más. Quer dizer, João de Deus, mas esse Deus dele é com D minúsculo, é Baal-Zebub, é o Deus de mosca. Olha como é que está ligado a prostituição, a mentiras, estupro e por aí vai. Mas você pensa que é apenas um? Não, mas foi só esse? Não, você pode observar que é a maioria. Se você for fazer uma pesquisa criteriosa, ou termina a vida de maneira trágica, numa tragédia, numa desgraça, ou se suicida, ou está ligado a essas coisas. Por quê? Porque o espiritismo é uma das ferramentas de Satanás de enganar os homens. Simples assim. Simples assim, como mostra a Bíblia. Ok. Diz o texto aqui que, por incrível que pareça, o endemoniado, ele conhece Jesus. Porque ele veio ao encontro de Jesus, mas na realidade não é que ele veio ao encontro de Jesus, Jesus já ia ao encontro dele, que Jesus desembarca lá na outra margem e Jesus não foi o endemoniado que marcou o encontro com Jesus, foi Jesus que marcou o encontro com o endemoniado, foi Jesus que atravessou o mar para ir ao encontro dele. Mas ele conhece Jesus e grita que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É interessante como ele conhece tanto Jesus, mais do que até os apóstolos, que chamam Jesus pelo seu título divino, Deus Altíssimo, né? E de fato Jesus é Deus Altíssimo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Veio para nos perder, ele grita, né? Agora, ele gritou isso porque Jesus deu uma ordem: espírito imundo, sai deste homem. Mas diz o texto que o homem chega até Jesus correndo,
Eu acredito até que ele vinha na intenção de agredir Jesus e os apóstolos. Essa é uma interpretação minha que eu tiro do texto. Mas quando ele chega perto de Jesus, que ele sabe quem é Jesus, né? Quando ele chega perto, veja que ele primeiro ele vem correndo, de longe ele viu Jesus e os apóstolos e veio na direção deles correndo. Mas quando chega perto de Jesus, pum, cai por terra. Cai por terra, como cai por terra todo espírito imundo diante da presença do nosso Deus, diante do poder do Espírito Santo, diante do poder de Jesus Cristo, diante do poder de Deus Pai, Javé, Deus Todo-Poderoso, cai por terra. E começa esse diálogo que Jesus corta logo, porque Jesus não conversa com demônios, Jesus não entrevista demônios, nem endemoniados. Jesus não conversa com demônio, nem com endemoniados. O demônio só diz uma frase, que veio nos prender, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Jesus, saia desse homem. Jesus não conversa. Quem conversa com demônio e endemoniado não entendeu nada da Bíblia e nem de Deus e nem do Evangelho. Quem entrevista endemoniado não sabe nada do Evangelho, nada da Bíblia, nada de Deus. Se soubesse, não estava entrevistando. Jesus nunca conversou com endemoniado, nem os apóstolos e nem a igreja cristã jamais entrevistou endemoniado e conversa com endemoniado. Qual é o teu nome? Nessa cultura, saber o nome do Deus e saber o nome dos demônios dava à pessoa que sabia o nome do inimigo superioridade, vantagem, poder. E o inimigo, é claro que não ia falar, mas Jesus obriga ele a falar. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muito. E aqui tem uma outra coisa importante. A possessão demoníaca pode ser por um ou pode ser por mais espíritos malignos. E ele fala que é legião. Talvez isso explique também a força desse homem, porque legião era uma tropa militar, tanto romana como em outros, mas principalmente romana, né? É uma palavra romana, legião é uma palavra latim, a língua dos romanos. Mas era um batalhão poderoso, de infantaria, eram os mais temíveis, os legionários romanos eram temidos. E ele usa o nome de um batalhão romano, legião, porque somos muito. Talvez querendo demonstrar a sua arrogância, o seu poder, de fato tinha até alguma força, mas ele não fala porque ele quer, ele fala porque Jesus obriga. Porque sendo Deus verdadeiro, todos os espíritos malignos estão sujeitos a ele. Legião, porque somos muito. Ou seja, fica claro que é possível uma pessoa que abre seu coração, sua mente, sua vida para o inimigo, muitos inimigos, muitos espíritos malignos entrarem. Eu creio que esse é um pequeno resumo, muito pequeno, mas que deixa bem claro a natureza satânica. E eu repito mais uma vez o que eu falei no começo. Como é que se canta simpatia pelo Satanás? Só se você for um tolo, um cego espiritual, sabe, um bobo, que não sabe nem o que diz, que não sabe absolutamente nada. Infelizmente no Brasil, essas pessoas influenciam outras pessoas, são chamados os influencers, ou influenciadores, com essas besteiras, com essas baboseiras, com essas loucuras, influenciam muitos outros. Mas está aqui, à luz da palavra de Deus, um pouco da natureza satânica. Mas esse texto não fala só da natureza satânica. Além da natureza satânica, esse texto ensina uma segunda coisa, uma segunda verdade. A atitude da sociedade. Veja que este homem, ele vivia só. A sociedade, os mecanismos humanos, os mecanismos governamentais ajudam muita coisa. Nós temos que reconhecer que um hospital psiquiátrico ajuda algumas pessoas. Nós temos que ver que o mecanismo humano, eles ajudam alguma coisa, mas não resolvem todos os problemas. E não resolvem os problemas de ordem espiritual. A primeira coisa que a sociedade fez com esse homem foi abandoná-lo.
E quando ia de encontro a ele, a única coisa que eles podiam fazer era prendê-lo com correntes e grilhões. Porque problemas espirituais não há solução em nenhuma estrutura humana. Não tem hospital que ajude problema espiritual, não tem clínica que ajude problema espiritual, não há clínica de recuperação, não há clínica para drogados que ajude problema espiritual. Ajuda alguma coisa, como eu acabei de falar, mas não resolve. Problemas espirituais não vão ser resolvidos pelos mecanismos humanos. Certo? A Secretaria de Saúde não pode ajudar. A prefeitura não pode, o governo não pode, os magistrados não podem, o juiz não pode. Então, os problemas espirituais, eles transigem a esfera humana. O que a sociedade fez com esse homem? Por isso que eu falei que é a incapacidade da sociedade. O que mais podia fazer era amarrá-lo, era prendê-lo. Nem isso conseguiram, devido à força sobrenatural da legião de espíritos imundos nele. A outra coisa foi abandoná-lo. Ele vivia sozinho, para um lado, para o outro. Aqui nessa sociedade você não pode. E olha que era Decápolis, 10 cidades. Gadara e Gerasa era 48 quilômetros na margem do lago, e Gadara, se não me falha a memória, uns 10, 12 quilômetros. Cidades todas próximas uma da outra, como se fosse o cinturão do vale, né? Você pega, por exemplo, de Jacareí até Cruzeiro, por exemplo, é uma cidade pertinho da outra, você vai naquele cinturão de cidade, né? Então, mais ou menos essa região, tudo pertinho da outra. Ninguém queria ele. Ninguém queria. Não havia uma cidade que o recebesse. Ele tinha que viver pelos montes, pelos matos, como um bicho selvagem. Porque para problemas espirituais, a sociedade pode, com seus mecanismos, pode até aliviar uma ajudazinha aqui, mas nunca vai resolver os problemas. Então ele era abandonado pela sociedade. O máximo que podia fazer era prendê-lo, como eu acabei de falar. Diz o texto que essas pessoas, ele vivia se ferindo com esses instintos suicidas. Ninguém podia fazer nada e ninguém queria também fazer mais nada. Não só a sociedade, a própria família também o abandonou. Porque lá na frente, quando ele fica curado, Jesus manda ele voltar para a casa dele. Volta para a tua casa, para a tua parentela e vai dar testemunho aos teus. Ou seja, ele tinha família. Só que ele também foi abandonado pela família. A própria família não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Também não tinha como ajudá-lo no seu problema espiritual, porque para soluções espirituais, só Jesus Cristo, não tem outra solução. Então ele foi abandonado pela sociedade, foi abandonado pela família, a sociedade não tem como ajudá-lo, os mecanismos humanos não têm como ajudá-lo, e diz o texto ainda que além dos sentimentos suicidas, ele ficava vagando dia e noite, era uma pessoa como se fosse um zumbi, um morto-vivo. E a sociedade, é claro, não tem como acolher uma pessoa dessa. Por isso que ele vai para os sepulcros e para os montes. Então nós vimos aqui duas lições importantes. A primeira lição é a natureza satânica. É importante esse primeiro ponto, porque hoje nós estamos na geração das pessoas que têm simpatia pelo inimigo, de pessoas que brincam com o inimigo. A natureza satânica é esse aqui. É até muito mais do que isso aqui, porque eu estou abreviando. A segunda coisa é a incapacidade da sociedade de tratar problemas espirituais. O governo humano não tem mecanismos para tratar. E quando eu falo governo humano, não é só no Brasil, é em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo, o governo humano tem uma estrutura para tratar esses problemas. Até porque eles tratam esses problemas apenas como problema psíquico. Há muitos teólogos, inclusive, que tratam essa questão aqui como se o homem tivesse uma esquizofrenia, fosse um psicótico, um psicopata, um doente mental, uma pessoa com um distúrbio psicológico. E você vai ver o texto aqui, não é isso. Mas é isso que o governo humano tem para esse tipo de pessoa. E é por isso que não resolve o problema. E para essas pessoas, esses tais teólogos, entre aspas, que dizem que isso aqui é apenas um problema psicológico, uma esquizofrenia,
um surto psicótico, um distúrbio psicótico, como eles dizem, eu queria saber qual é o distúrbio psicótico que faz com que a pessoa quebre ferro, grilhões. E mais ainda, como é que é um distúrbio psicótico quando os demônios entram nos porcos e os porcos caem para trás? Você conhece algum problema psicótico que faça com que a pessoa transfira, que algum psicólogo ou algum psiquiatra transfira o distúrbio psicótico para uma manada de porcos e na sequência esses porcos pularam no espinhadeiro? É claro que não. São pessoas que não querem crer em Deus e não querem crer na palavra de Deus e querem dar explicações, entre aspas, naturais. Quando você lê o relato, você vê que não encaixa. Mas que problema psicótico é esse que faz porco cair no despenhadeiro? Explica para nós. Não é mais fácil você crer na palavra de Deus, meu amigo e amiga? Qual é a esquizofrenia? Qual é o surto psicótico que faz uma coisa dessa? Qual é o exemplo que você tem na história da humanidade de um surto psicótico fazer isso com animal, com porcos, e na sequência, ainda por cima, os porcos caem no despenhadeiro? Não existe isso. É porque não querem crer em Deus e não querem crer na palavra de Deus. O problema desse homem é um problema espiritual. E a sociedade é incapacitada para tratar com problemas espirituais. Isso me leva ao terceiro e último ponto dessa nossa mensagem. A natureza de Deus. Nós vimos a natureza satânica, nós vimos a incapacidade da sociedade de tratar com problemas espirituais e agora nós vamos ver a natureza de Deus, a natureza de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, como eu falei para você, Ele vai ao encontro dessas pessoas. É lindo ver que Deus, apesar de todos os nossos pecados, apesar de toda a maldade do ser humano, apesar dos seres humanos terem simpatia pelo inimigo, Deus ainda vem ao encontro deles, com graça e com misericórdia. Essa é a natureza de Deus. A natureza humana é ir mais longe que pode de Deus. A natureza de Deus é ir atrás deles onde eles estiverem. É isso que Cristo vem fazer. Como diz o texto, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Jesus vem a Ele. É sempre Deus que dá o primeiro passo para tentar salvar o homem, para tentar libertar o homem. Não foi Adão e Eva que foram atrás de Deus. Aliás, eles se esconderam de Deus, fugiram da presença de Deus. Foi Deus que foi atrás deles. Foi Deus que foi atrás de Abraão. Foi Deus que foi atrás de Moisés. Foi Deus que foi atrás de Jacó. Foi Deus que foi atrás de José. Foi Deus que foi atrás de Moisés. E é sempre Deus que dá o primeiro passo. Está aqui mais um. E mais ainda, se você lembrar da pregação passada, Jesus atravessou o lago à noite, debaixo de uma tempestade, para chegar à outra margem do mar, para ir entrar ao encontro deste homem. Então essa é a natureza de Deus. Buscar e salvar aquele que está perdido. Mas além disso, uma coisa que o texto deixa claro é que quando o demônio diz Jesus, Filho de Deus Altíssimo, de fato ele é Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Jesus não permite que o demônio fale mais. Porque falar que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo pela boca satânica, ele nunca vai falar isso com temor e com tremor, não. Ele é obrigado a reconhecer que Jesus é Deus. Mas Jesus não quer que você seja obrigado a reconhecer o que Ele é Deus. Jesus quer que você, de livre e espontânea vontade, por gratidão a Ele, reconheça que Ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. De livre e espontânea vontade. Além do mais, Jesus jamais deixou demônios pregar o Evangelho, até porque demônios não pregam o Evangelho. Demônios deturpam o Evangelho. Satanás deturpa a palavra. Por isso que Jesus não permite que eles falem. Jamais. Isso é importante porque nós estamos vendo uma época que tem, entre aspas, profetas e profetisas indo ao inferno trazendo revelação de lá para cá e o povo acredita.
Olha só o ponto que nós estamos chegando. Pessoas que vão no inferno, que eu não sei como é que um cristão pode ir no inferno, e sabe o que está acontecendo por lá, recebe revelação e volta do inferno para trazer profecia para a terra. Quer dizer, essa é uma loucura que nós estamos vivendo, tão grande que dá assim até um desânimo, uma tristeza. Fica assim, mas meu irmão, como é que você é um pastor, uma pastora, e sai com uma conversa dessa que foi no inferno e trouxe uma revelação? Como é que pode vir revelação do inferno? Me diga. Aqui, está aqui um exemplo. Jesus jamais permitiu que os demônios abrissem a boca e falassem alguma coisa. Ó, cala-te e sai desse homem. Mas ele não permitiu sequer que os anjos pregassem o evangelho. Olha, se os demônios não pregam porque deturpam e mentem, os anjos que teriam prazer em pregar, Jesus não permitiu. Porque o evangelho tem que ser pregado por mim e por você. Esse homem, depois que é curado, sarado, depois que os demônios são expulsos dele, depois que ele é restaurado, Jesus mandou ele pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é um privilégio para mim e para você, pecador. Um privilégio que Deus nos deu de anunciar as boas novas do reino de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Essa é a natureza de Cristo. É a natureza poderosa. Se o inimigo é poderoso, mais poderoso é Jesus Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Cristo. Diante da palavra de Cristo, ele se dobra, ele cai por terra. Diante da palavra de Cristo, ele é subjugado, ele é derrotado. Quando Cristo diz sai, sai mesmo. Porque esse Jesus é o Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, é o Elion. O Satanás é quem roga, é quem implora Jesus, no versículo 10, ele rogou-lhe encarecidamente. Olha, essa palavra aqui é muito forte. É uma humilhação, é uma subjugação, é um pedido suplicante. Por quê? Porque não tem poder diante de Cristo, não tem força diante de Cristo. E pede para ir para a manada dos porcos. É interessante, olha só um ponto que eu acabei esquecendo. É interessante que mesmo Satanás derrotado, mesmo Satanás caindo por terra, a natureza dele é para fazer o mal. Bom, já que eu não posso fazer o mal aqui, posso fazer o mal naqueles porcos? Você veja a natureza satânica como é terrível. Nunca é para fazer o bem. Sempre, mesmo quando está derrotado, destruído, aniquilado, ainda é para fazer o mal. Isso me lembra um episódio de alguns anos atrás, uns bons anos atrás, na televisão, uma dessas reportagens sensacionalistas que foi feita num presídio aí, não sei qual foi o presídio. E o repórter foi lá e o policial dizia, olha, quem manda na cadeia aqui são os presos, rapaz. Isso aqui não é cadeia para eles, isso aqui é hotel para eles, eles comem e tal, mas quem manda é eles. Quem sofria pressão psicológica não era nem os presos, eram os policiais. A cada hora eles começavam a recitar mantras das suas facções criminosas. A cada hora eles paravam e faziam e recitavam um mantra das suas facções. E os guardas disseram, isso aí é para nos atacar psicologicamente. O cara está preso, condenado numa cadeia, mas a natureza ainda é má. Eu me lembro da cena em que os policiais foram filmar um cara lá, um bandido lá, e ele dizia, chega perto de mim para tu ver uma coisa, meu irmão, com aquela linguagem de bandido, né? Aqui é HIV positivo, só basta te dar uma arranhada com minhas mãos aqui, com minhas unhas, que tu já era. Desse jeito. Tanto é que os guardas tinham que chegar perto dele com as luvas bem aqui assim, para poder algemá-lo. E preso com uma doença terrível, o HIV, um câncer, né? E ainda quer fazer o mal. Se eu te dar apenas só, se eu te arranhar com minhas unhas, você também está ferrado. E o repórter ficando de longe, que não podia chegar nem perto. E a natureza satânica é essa. Fazer o mal não importa. Quando você vê essas filosofias socialistas, comunistas, ligadas geralmente a esse pessoal de esquerda, que fala dessas pessoas como vítimas da sociedade, que elas são assim por falta de oportunidade, é por isso que isso é tão terrível.
não é falta de oportunidade. Tem milhões de pobres nesse país que não são bandidos. Não é vítima da sociedade. Aqui há milhões de pessoas que não são vitimistas. Eu sou assim porque fulano tal é assado. Não, eu sou assim porque não tive oportunidade, porque não estudei, porque não preparei, porque não tive sorte, porque não tenho capacidade, porque não tenho estudo. Se eu tivesse isso, eu estaria numa situação melhor. E não por vitimismo, não por culpa dos outros. Porque essas filosofias tiram o que o Evangelho afirma. O Evangelho afirma que tudo isso é culpa do pecado, seja pobre, seja rico, qualquer que seja a situação, é culpa do pecado. É a natureza satânica que faz as pessoas fazerem o mal. Enquanto que essas filosofias dizem que não, só faz o mal por falta de oportunidade, pelo meio que vive. Não é verdade. Não é verdade. Está aqui, e você, como eu estou acabando de dizer, há milhões e milhões de pessoas paupérrimas no mundo todo e não são assim, não são bandidos. Não são mal, não são pessoas más, muito pelo contrário. E tem pessoas riquíssimas que são más, que são assassinas, que são criminosas, que roubam, que são hipócritas, que fazem mal aos outros. Então não tem nada a ver com questão financeira. Tem a ver em quem você coloca a sua fé, em quem você tem compromisso espiritual. É um problema espiritual. Mas Jesus mostra então aqui o seu poder. E os demônios entram nos porcos e os porcos caem despenhadeiro abaixo. Esse povo aqui, provavelmente, se fossem judeus, eram judeus desviados. Mas provavelmente não eram judeus, eram gentios, porque os judeus eles não criavam porcos, já que a comida de porco era proibida para eles. E como eles estão no território de Israel, provavelmente poderiam ser estrangeiros, gentios, que criavam porcos. E Jesus permitiu que os porcos fossem para lá. Veja que Satanás só pode fazer uma coisa com a permissão de Jesus Cristo. E os porcos caíram despenhadeiro abaixo. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vivem uma religião mística, achando que estão adorando A, B ou C, né? Guias, sei lá, mas na realidade são vítimas do inimigo, de Satanás. Nesse texto de hoje, nessa aula de hoje, nós aprendemos 3 verdades importantes. A primeira coisa é a natureza satânica. É totalmente voltada para o mal. A segunda coisa que nós vimos foi a incapacidade da sociedade em tratar problemas espirituais. Não consegue, não tem jeito. E a terceira coisa que nós vimos é a natureza de Cristo, a natureza divina, a natureza de Deus. De buscar e salvar o que está perdido. De curar, de restaurar, de derrubar por terra o inimigo, de transformar a vida, de restaurar a vida, de tirar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz, de trazer esperança, de trazer um futuro, de mudar não só a pessoa, mas as pessoas próximas dela, a sua família, amigos, sociedade. Essa é a natureza de Cristo, a natureza de um Deus que desceu da sua glória e veio buscar e salvar, que veio transformar, que veio destruir as obras do maligno, que trouxe luz, que trouxe salvação, que trouxe perdão, que trouxe reconciliação, restauração e, acima de tudo, trouxe a vida eterna. Essa é a natureza do nosso Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, mais essa oportunidade de continuar aprendendo com essa mensagem rica a respeito de Jesus. Que eu e você possamos nos esforçar, continuar nesse esforço
nessa prática de colocar realmente em prática aquilo que nós temos aprendido aqui, nos nossos relacionamentos familiares, no relacionamento com as pessoas do nosso trabalho. E eu quero também te incentivar a continuar sendo igreja com a gente, seja na sexta-feira, aqui no nosso Instagram, que vai acontecer a nossa reunião de oração, a nossa live de oração. No sábado nós temos um encontro de adolescentes presencial na igreja, e no domingo nós nos encontramos presencialmente e também aqui no YouTube, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.